Olá, bom dia. Vamos à nossa aula de história. Dando continuidade às leis nas primeiras civilizações. Desde as primeiras civilizações já existiam, né, as leis da Mesopotâmia, essas regras já existiam. E a principal regra era o Código de Hammurabi. Eles adotavam leis severas e aplicavam o princípio de Tai-Lung, que significa olho por olho e dente por dente. Esse código ele tinha em torno de 280 artigos e tinham por costumes religiosos, sociais, econômicos e familiares das Mesopotâmias. Artigos relacionados à vida social. Então, vamos ver lá cada um tópico desse referente à vida social. Ele, no artigo 3, ele diz que se o homem está num processo e apresenta uma testemunha de acusação e não aprova, né? E caso ele termine resultando numa perda de vida, então é um artigo referente à vida social. O próximo artigo é o artigo 200, em que o homem, se ele arrancou o dente de um outro homem e de um outro homem livre, e seu dente também será arrancado. Por isso que fala olho por olho, dente por dente. Ele teria que sofrer a mesma pena que ele provocou para o próximo. Na 229 diz que se um pedreiro ele fez uma casa e essa casa não era forte e terminou caindo e matou o dono, então esse pedreiro também deveria ser morto. Já no artigo 230 diz que se alguém, né, ou pedreiro acusou de morte o filho do dono da casa, então o filho do pedreiro ele também deveria ser morto. Olha que interessante. Então esses artigos relacionados à vida social. Agora os artigos relacionados à economia, econômico. Vamos ver o que acontece? No artigo 6, se alguém roubar a propriedade de um outro, né? Ele tendo que receber o produto, então ele deverá ser condenado até a morte. No artigo 22, se um homem cometeu um assalto, ele foi preso, ele deverá também ser morto. Olha que interessante. No artigo 48, se alguém tiver um débito de empréstimo, mas esse vier uma tempestade e lhe derrubar os grãos, por exemplo, ele pegou um empréstimo para poder fazer uma plantação, só que veio uma chuva forte e terminou estragando a plantação. Ou então a colheita não deu, não prosperou, não cresceu. Então ela deverá lavar sua tábua de débito na água e não pagará aluguel por este ano. Então, olhe bem. Então, o empréstimo foi feito, mas a plantação não deu certo, a chuva veio e derrubou, então aquele ano ele não paga, tá bom? Interessante que este artigo é um artigo que nenhum paga, né, com a vida. Vamos lá. O próximo artigo é o artigo 55. Se alguém tiver que abrir o seu reservatório de água para irrigar, mas for negligente a água e inundar o campo do vizinho, ele deverá restituir o trigo estragado, né? Produzido pelo vizinho. Então, se acontecer isso, o vizinho ele tem que pagar, porque não houve cuidado. E no artigo familiar, aqui no nosso livro, eu vim trazendo apenas um artigo, que é o artigo 195, se um filho bater no pai, né? E então as mãos desse menino deverão ser cortadas. Então eram bem severas, né, essas leis. Quem sabe essas leis, analisando bem essas leis, a gente vai analisar que o castigo era imposto às pessoas e na maioria deles era físico. Se um roubar, se um bater, né, ele teria que pagar, ele teria que cortar a mão, né, teria que pagar com a própria vida. Agora, apenas a lei do artigo 48, ele não provê uma penalidade ao agressor, pois a mesma não era intencional, ou seja, a água veio e inundou, não era intencional.
Só que a chuva veio e acabou com a plantação. Então, aquele ano, ele não pagaria imposto, só iria pagar no próximo. Então, esta é a lei, a única, que não prevê a penalidade do agressor. E a próxima, as leis eram severas, porque tinham que garantir a vida harmônica da sociedade. Então, essas leis, elas tinham que garantir a paz, o sossego, né? E para que a vida fosse mais calma, sem intrigas, sem brigas. As leis dos hebreus, elas já também existiam há muito tempo. E essas leis foram gravadas numa pedra pelo próprio dedo de Deus. E essas leis dos hebreus, em que eles seguiam em torno de 1400 anos de Cristo, eles eram conhecidos como a lei dos mandamentos e continham as orientações, né, nela. Essas orientações eram divididas, né, em dois grupos, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a ti mesmo. As leis do mundo, elas estão relacionadas às orientações, né, orientadas por Deus. 4 dessas orientações, eram relativas à adoração a Deus. E as outras 6 eram referentes à convivência familiar e social. A lei de Tora significa lei, instrução, apontamento. E se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que tinha como os Pentateucos. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Estes livros foram escritos por Moisés. Tá? E narravam, né, como o mundo foi criado. E relata também a trajetória do povo hebreu, desde os patriarcas até o Egito na terra prometida. Vivendo então em sociedade, a gente precisa lembrar que devemos respeitar as pessoas, né, em qualquer lugar. Esperamos a nossa vez, precisamos falar a nossa vez de falar, né? Nós somos amigos e partilhamos do nosso saber, ou seja, ninguém sabe tudo. Se nós sabemos, nós temos que ajudar o próximo, né? Orientando de alguma forma. O lugar onde nós estamos, devemos estar sempre limpa, né? Armado, no caso da sala de aula. Outra maneira também se estamos na sala de aula, na escola, né? O recreio, nós devemos brincar sem machucar o colega. Devemos, na hora livre, ler um livro para que nós possamos aprender algo de bom. Fazer as nossas tarefas no devido horário, na sala de aula, em casa, como nós estamos em casa agora. E também devemos falar baixinhos dentro da sala de aula e também se estivermos em um ambiente em que existem mais pessoas. Então, a gente tem que ter essa questão de ter o hábito, de ter cuidado no tom da voz. Então, as leis das primeiras civilizações, teremos atividade na página 69 e 72, onde vocês irão ver essas atividades sobre as leis dos 10 mandamentos e vocês farão uma recapitulação. Na página 70 e 71, vocês farão vendo as leis contemporâneas, né, que nós iremos estudar com mais afinco, mas que você já pode realizar a atividade da página 72. Ok? Então, fique com Deus e até a próxima aula. Beijos!